todo o texto, você vai ver que Mefibosete, ele era de 5 anos de idade. Ele tinha 5 anos de idade. E ali diz a palavra de Deus que a notícia começou a se espalhar pelas tribos de Israel acerca daquela guerra, daquela batalha, daquela peleja. E ali a notícia da morte de Saul, seus filhos, inclusive de Jonatas, chega até Jezreel, onde estava o filho de Jonatas, Mefibosete. E ali diz a palavra de Deus, diz a Bíblia, que a sua ama, ou seja, a sua babá, uma mulher que tomava conta dele, que cuidava daquela criança, ela ouve aquela notícia da morte de Jonatas, pai de Mefibosete. A notícia em que os filisteus estavam ali devastando ali as tribos, as cidades de Israel, e ela, com a intenção de salvar o menino, ela pega aquele menino, toma aquele menino nos braços e sai apressadamente para tentar salvar a vida daquele menino. E o que acontece? Acontece ali um acidente, e ali ela tropeça, e ali ela se desequilibra, e ali aquele menino cai nos seus braços, e diz a palavra de Deus que ele fica coxo de ambos os pés. Ele cai, bate com seus pés, com as suas pernas no chão, e perde totalmente os movimentos. E o que acontece com aquela criança? Aquela criança fica órfã, perde o pai, o avô, o rei Saul, os tios, e ali aquela criança fica totalmente desamparada. E ali começa o sofrimento, a angústia, a dificuldade, a tristeza na vida daquela criança. E ali aquela criança é enviada, é mandada para uma terra distante, para uma terra chamada Lodebar. Quem sabe o que significa a palavra Lodebar? A terra do esquecimento. É o significado desta palavra. Lodebar. Mefibosete é mandado para Lodebar. E lá, naquela terra do esquecimento, terra de sequidão, terra de lágrimas, de choro, de tristeza e lamentação, de abandono. E ali, aquele menino começa a habitar ali em Lodebar. E ali ele vive uma infância difícil, muito difícil. Uma adolescência muito difícil. Uma juventude muito difícil, até completar a maioridade. Foi uma vida de abandono, de desprezo, de fome, de sede, de frio, de lágrimas, de choro. Passou por momentos de grandes aflições, de grande angústia, de grande sofrimento. Mas havia um pacto, havia uma aliança de amizade entre o seu pai e um homem chamado Davi. E ali o tempo foi passando, cada vez mais o sofrimento de Mefibosete aumentando, ele ali comendo, se alimentando das migalhas
que alguém lançava para ele, de resto de alimentos que alguém lançava para ele, até que chegou um dia em que Davi, ele assume o trono de Israel. Amém? Davi assume o trono de Israel. Davi se assenta no trono de Israel. E ali Davi, ele começa a fazer uma organização ali no reino de Israel. Começou a organizar tudo, colocar as coisas no lugar. E teve um belo dia que Davi fez uma reunião no palácio e fez uma pergunta. Depois vocês vão ler o texto todo e vocês vão ver que tem um versículo que Davi, ele faz uma pergunta e ele diz assim: há alguém ainda da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência de Deus para com ele, em memória de Jonatas, o meu amigo? Está vendo, irmãos? Ele se lembrou do pacto, da aliança que ele havia feito com o seu amigo Jonatas. E ele perguntou se havia alguém ainda da família para que ele pudesse fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma, em memória da amizade dele com Jonatas. E diz a palavra de Deus que um homem chamado Ziba, ele disse: olha, rei Davi, ainda há uma pessoa, o nome dessa pessoa é Mefibosete, filho de Jonatas. Ele é justamente o filho de Jonatas, o seu amigo, o seu melhor amigo, rei. Aí Davi imediatamente pergunta: onde ele está? E Ziba responde: ele está lá em Lodebar. Meu Deus, que coisa tremenda, hein? E ali Davi imediatamente manda preparar a carruagem. Davi chama lá um pelotão de soldados muito bem armados para fazer a escolta e envia a carruagem lá para Lodebar. E chegando lá, eles encontram com Mefibosete, colocam ele na carruagem e traz ele para Jerusalém. Amém? Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha como nosso Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a história dele começa a mudar. Começa a ser escrito uma nova história. A página começa a ser mudada. As coisas começam a se encaixar. E ali eu fico pensando comigo que naquela época as cidades eram muradas e ali tinha as torres, chamada torre de vigia, onde os vigias, os guardas ficavam olhando, e ali os portões da cidade. E eu fico pensando comigo aquela cena, os guardas gritam lá de cima: vem se aproximando a carruagem do rei. A carruagem do rei está se aproximando. E ali os portões são abertos. E ali a carruagem para diante dos portões de Jerusalém. E ali, quando os portões se abrem, e ali eu fico imaginando aquela cena: Davi com a sua coroa na cabeça, com suas vestes reais,
olhando para aquela carruagem se aproximando. E ali eu acredito, irmãos, que devido à amizade deles ser tão forte, de Davi e Jonatas, aí eu fico pensando assim, que quando Davi avista Mefibosete, foi como se ele estivesse vendo Jonatas, né? O seu amigo. Aí ele vai e dá um abraço em Mefibosete. O rei dá um abraço em Mefibosete. E talvez Davi tenha dito as seguintes palavras: acabou a luta, acabou o sofrimento, acabou a tristeza. Você não habitará mais em Lodebar. A partir de hoje, você habitará aqui em Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a partir de hoje, você não comerá mais as migalhas de Lodebar, mas a partir de hoje, você comerá na minha mesa. Você se assentará na minha mesa e comerá pão comigo, com os meus filhos e com a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E ali manda cuidar de Mefibosete, e ali ele toma um banho, veste roupas novas, calça sapatos novos, e conforme nós lemos aqui, ele ficou habitando em Jerusalém e comendo todos os dias na mesa do rei. E tem um versículo também aqui mais à frente que Davi, ele dá uma ordem e diz: olha, todas as propriedades, todas as terras, todos os pertences, todos os bens materiais que eram de Saul, de Jonatas, a partir de hoje será de Mefibosete. Amém? Glórias a Deus. Então veja, irmãos, como que Deus faz. Foi uma grande obra, foi uma grande bênção, foi uma grande vitória que Deus concedeu para aquele homem. A impressão que dava, a impressão que se tinha, era que ele ia morrer na miséria, é que ele ia morrer no sofrimento, é que ele ia morrer no abandono, na tristeza, no desprezo, na derrota. Amém? Mas havia uma aliança. O seu pai havia feito uma aliança com o rei. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe nesta noite, talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem, talvez alguém está tendo acesso a esta mensagem, e talvez a sua vida foi uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de escassez, de tribulação, de humilhação. Talvez você é uma pessoa que durante toda a sua vida você foi desprezada, você foi uma pessoa humilhada, desamparada, criticada, desacreditada, abandonada. Mas eu quero dizer para você que há uma aliança. Amém? Você fez uma aliança com o rei, não com o rei Davi, mas com o rei Jesus, com o rei dos reis. Amém? E eu quero transmitir uma ótima notícia para você nessa noite. Assim como o rei Davi se lembrou de Mefibosete e mudou a vida dele, e
transformou a vida dele e ajudou ele, tirou ele do sofrimento, o Rei Jesus, o Rei da glória, o Rei dos reis, ele também está se lembrando de você nessa noite, amém? Ele está se lembrando de você nesta noite. E assim como o rei Davi tirou o Mefibosete lá de Lodebar e levou para Jerusalém, o Rei dos reis, o Rei Jesus, ele também pode fazer a mesma coisa por você nessa noite. Lodebar significa, representa desprezo, escassez, lágrimas, sofrimento, lamentações, derrota. E o Rei dos reis, ele pode tirar você de Lodebar nesta noite e colocar você para habitar no palácio. Amém? Aleluia! Tirar você das ruas desertas de Lodebar e assentar você na mesa com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode fazer isso, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que o Senhor pode fazer isso? Quem crê que o Senhor pode dar vitória? Quem crê que o Senhor pode escrever uma nova história na vida desta pessoa? Glórias a Deus. Talvez você está assistindo essa mensagem aí, talvez na sua casa, talvez no seu carro, talvez no comércio ou em outro local, e talvez você esteja pensando, mas a minha vida não tem mais solução. O que eu estou passando não tem mais solução. Já se passaram anos e anos, muito tempo, e esse sofrimento persiste, esta angústia continua, essa escassez continua, essa tristeza, esse desprezo, esse sofrimento continua se fazendo presente na minha vida. Talvez você pode pensar, para mim não há mais esperança, eu não tenho mais esperança de dias melhores, eu acho que eu vou morrer nesse sofrimento, nessa vida de derrota. Não pense dessa forma, pense positivo. O nosso Deus, ele pode mudar a sua história, ele pode escrever uma nova página, ele pode virar a página da sua vida. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então tenha fé, tenha esperança, tenha confiança. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele é o maior interessado em te abençoar, em te dar a vitória, em arrancar essa tristeza e colocar alegria no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem que crer, você tem que perseverar na fé, porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova e a certeza das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos tiveram grandes vitórias, tiveram as suas vidas transformadas, mudadas, renovadas, e você também pode receber pela fé. Amém?
O nosso Deus, Ele é poderoso. E o nosso Deus, Ele quer operar na sua vida. E a palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Então, quando o nosso Deus, Ele quer operar, Ele quer agir, nada pode impedir. Amém? Glórias a Deus. Então, aleluia! E nesta noite, com esta mensagem, com esta palavra, o Espírito Santo está falando com você, que assim como Deus fez na vida de Mefibosete, Deus também pode fazer na sua vida. Assim como Ele transformou a vida daquele homem, Ele pode transformar a sua vida. Assim como Ele tirou aquele homem daquele sofrimento terrível, daquela vida de derrota, né, e concedeu uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida de vitória. A mesma coisa Ele pode fazer na sua vida. Ele pode te dar uma vida de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa continuar a falar em seu coração. Amém? Glórias a Deus.